Oi, tudo bem, gente? Bom, sejam bem-vindos, né? Vamos dar início agora à nossa aula de número 5 sobre reações de eletrociclização, tudo bem? Então essa é a primeira grande classe de reação pericíclica que a gente vai estudar, né? Depois seguido de transposições sigmatrópicas e cicloadições, tá? As referências para essa aula, né, são as mesmas que a gente mencionou nas aulas anteriores, tudo bem? Bom, são referências que mencionaram sobre orbitais atômicos, orbitais moleculares, né? E aí, naturalmente, eles também aproveitam esse conhecimento ah, inicial como a base para a discussão das reações pericíclicas, né? Então a gente mais ou menos avança um pouco como eles fizeram, tá? Então as mesmas referências que a gente comentou anteriormente também são válidas aqui como fonte suplementar de informação. Tudo bem? Então vamos começar. Então, antes da gente começar a falar das reações eletrocíclicas, né, a gente precisa dar algumas definições sobre, na verdade, o que são reações pericíclicas, tá? Que é um grande guarda-chuva ali do qual as reações eletrocíclicas fazem parte, tá? Então, a primeira definição que a gente vai introduzir agora nesse slide, né, tá? A nossa definição número 1, é que uma reação é dita pericíclica, tudo bem? Quando ela ocorre, tá, de uma maneira concertada, via um estado de transição cíclico. Tudo bem? Então, essa definição 1, ela leva a gente para a nossa definição 2, né? De que o que, é que são reações concertadas. Tá? Então, nossa definição 2 é justamente explicar o que são reações concertadas, né? Essas reações concertadas, elas são transformações, tá? Onde as ligações químicas que são quebradas e formadas, né, ocorrem ao mesmo tempo, tá? No estado de transição. Tudo bem? Então, o estado de transição ele é o máximo local de energia, que tem um tempo de vida muito curto e não pode ser isolado. Tá? Então, isso está em contraste com intermediários reacionais, que são mínimos locais de energia e eles sim podem ser potencialmente isolados. Tudo bem? Então, o fato de que as ligações são formadas e quebradas ali no seu estado de transição, uh, elas podem ser feitas de maneira sincronizada ou desincronizada. Tudo bem? Então, quando a gente fala que elas são quebradas e formadas ao mesmo tempo, esse ao mesmo tempo ele ainda tem um nível ali de, vamos dizer, de sincronismo ou desincronismo, né? Entre essa formação e quebra, né, das ligações. Tudo bem? Mas isso é uma discussão um pouco mais profunda, né? Que foge do escopo da aula e a gente não vai abordar isso aqui. Tudo bem? Então, seguindo adiante, né, as reações pericíclicas, né, como a gente mencionou anteriormente, incluem quatro grandes famílias de reações. Tudo bem? Então, o tema da aula de hoje, né, são as reações eletrocíclicas, que a gente vai falar mais em detalhes um pouco mais à frente. Né? Depois nós temos as reações sigmatrópicas, né, tá? As cicloadições, tudo bem? E as reações de transferência de grupo, tá? Do qual a reação de Alderene é a principal representante. Tá? Essas três primeiras, né, reações eletrocíclicas, sigmatrópicas e cicloadições, são grandes famílias que a gente vai dedicar aulas especiais para cada uma delas. Então, hoje eletrocíclicas, né, a próxima é sigmatrópicas e a seguinte é cicloadições. E depois, posteriormente, a gente ainda vai falar um pouco das reações de transferência de grupo, tá? Para que vocês tenham uma noção do que elas representam, né? Mas de maneira geral ela é abordada de maneira mais rápida mesmo. Tudo bem? Ok. Então, as reações eletrocíclicas, né, de eletrociclização, assim como as reações pericíclicas de maneira geral, né, elas podem ser feitas por via térmica, né, podem ser reações térmicas, ou a gente vai mostrar daqui a pouco reações fotoquímicas. Reações térmicas, tá, elas são promovidas pelo efeito da temperatura. Tá? Então, algumas reações que são mais difíceis de ocorrer, a gente precisa aquecer bastante, né? Outras que são mais fáceis de ocorrer, podem acontecer a temperatura ambiente, ou mesmo a temperatura mais baixa, né? A 0 graus, a menos 20, menos 78 graus Celsius. Tudo bem? O outro tipo de reações, como a gente já acabou de comentar, né? São as reações fotoquímicas. Tá? E as reações fotoquímicas, elas são promovidas pela irradiação com luz. Tudo bem? Então, você tem um comprimento de onda ali, normalmente, na maior parte das vezes, é um comprimento de onda associado à luz ultravioleta, né? Mas é aí que você tem a formação transitória de um estado eletrônico excitado, que dá pela promoção, né, de um elétron ali de um orbital mais cheio e ocupado, tipicamente a sua HOMO, né, um orbital vazio superior em energia. Então, quando você excita esse elétron molecular de mais alta energia, você acessa uma nova simetria desse orbital molecular,
e aí a seletividade muda. Tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Tá certo? Só para apresentar um pouco para vocês alguns exemplos, né? As reações de eletrociclização, aqui a primeira, né, no nosso canto esquerdo aqui, né, são reações reversíveis. Aqui o exemplo da letra A, a gente está mostrando o fechamento do anel do butadieno em ciclobuteno, né? Então, o movimento dos elétrons está aqui representado pelas flechas, tá? Como vocês podem ver. Tudo bem? E aí, essa ligação π, ela migra para outra aqui, formando uma nova ligação sigma, né? E a ligação π vizinha, ela migra, formando uma nova ligação dupla, né? Que eu estou marcando por cima aqui. Tá? Então, você tem um balanço, né, no fechamento, que você forma mais uma ligação sigma. Vou botar aqui para vocês terem bem claro na cabeça, né? E você perde uma ligação π. Né? Esse é o balanço ao formar o ciclobuteno. Tá? Se a gente olhar a reação no sentido oposto, aí você vai ganhar uma ligação π e vai perder uma sigma. Tudo bem? Se a gente olhar pelo contrário, né? Vou botar aqui, a gente perde uma sigma em relação ao produto de partida, né? E ganha uma π. Tá? Então, esse é um balanço que é interessante vocês terem em mente. Quando a gente for abordar outras reações pericíclicas, a gente vai fazer o balanço de formação e quebra de ligações também para as outras ligações pericíclicas, né, como eletrociclizações, cicloadições, porque às vezes, quando você tem um processo térmico, por exemplo, em que várias reações pericíclicas estão ocorrendo, vocês podem facilmente, às vezes, confundir uma eletrociclização com uma cicloadição. É um tipo de muito comum, né? Então, quando vocês fazem a contagem das ligações que estão sendo formadas e quebradas, isso evita confusão. Vocês sabendo mais ou menos, porque isso vamos dizer, você tem que ser entendido como impressão digital, né? Um fingerprint do tipo de reação cíclica que está associado. Dado esse balanço de reações sigmas e pis formadas, cada reação cíclica vai ter o seu fingerprint, vamos dizer, né? Então, para eletrociclizações, o fechamento de anel está associado a mais uma sigma menos uma π, enquanto a abertura está menos uma sigma e mais uma π. Tá? Então, esse é o caso do butadieno. No caso mais à direita aqui do hexatrieno, né? Tá? As mesmas considerações prevalecem, né? Você também tem o balanço das ligações, que é comum a todo tipo de eletrociclização, como a gente acabou de mencionar, né? Você, no fechamento de anel, você vai ter mais uma sigma e menos uma π. Tá? Se vocês se interessarem só para a gente discutir o movimento dos elétrons, né? Eu vou fazer aqui de maneira devagar dessa vez, para vocês poderem acompanhar, né? Tá? Nos exemplos seguintes a gente não vai fazer mais, né? Até porque é um movimento de setas simples, né? Mas que vocês saibam exatamente o que está acontecendo. Então, esse é o movimento de setas que representa o movimento dos elétrons, né? Levando a migração da posição das ligações duplas e a formação dessa nova ligação sigma aqui, né? Bem marcada em vermelho. Tudo bem? E aí, bom, uma coisa que é interessante mencionar, né, é que considerando essa reação eletrocíclica, né, a gente tem sempre um processo reversível, né, ela é um processo reversível, tá? Vocês podem ter visto isso pelas duplas setas aqui, né? Correto? Então é um processo reversível, né? Que pode envolver, por exemplo, um polieno contendo N átomos de carbono ou até algum heteroátomo presente. Tá? E aí, tipicamente, essa transformação ela vai levar a formação de uma ligação simples entre duas extremidades da cadeia, assim produzindo um ciclo, né, de N átomos, tá? Onde normalmente N-2 estão conjugados. Bem? Tá? Então, no slide anterior, a gente deu exemplos, né, de abertura e fechamento de anel, né, associado ao ciclobuteno, sem nenhum substituinte. Agora, se a gente avaliar, por exemplo, o processo térmico, né, tá? E o processo é representado geralmente por esse delta aqui, né, tá? Esse triângulo que sinaliza justamente aquecimento, né? E pegando agora o ciclobuteno com duas metilas cis, tá? A gente vê que ele tem uma abertura que produz o butadieno correspondente com uma olefina de geometria Z, né, como está marcado aqui, e uma outra geometria E. Tá? Por outro lado, o butadieno com uma geometria trans, tá? Ele se abre termicamente, né? Tá? Como mostrado aqui por esse delta de aquecimento, para produzir um butadieno com geometria E em uma olefina, né?
e E na outra também, como também está marcado entre parênteses, né? Tá? Por outro lado, quando a gente avalia o processo fotoquímico, aí processos fotoquímicos são representados por esses símbolos, né? HNI, onde H é a constante de Planck, Ni é a frequência da radiação eletromagnética, né? Que sabe que energia é igual à fórmula HNI, né? Tá? É o símbolo que a gente vai usar sempre para representar transformações fotoquímicas, assim como processos térmicos são sempre representados por esse delta, né? Mencionado anteriormente. E no caso da abertura fotoquímica de um ciclobuteno com duas metilas cis, a gente obtém agora, né, um butadieno com uma olefina de geometria E em cima, tá? E uma outra olefina E aqui embaixo. Tudo bem? E da mesma maneira, um ciclobuteno com metilas trans, na sua abertura fotoquímica, né, produzem agora um butadieno com geometria Z em uma das olefinas e E nas outras. Tá? Então é interessante observar agora que o mesmo tipo de olefina Z e E ela pode ser obtida pela abertura de um ciclobuteno com metilas cis no processo térmico ou um ciclobuteno com metilas trans no processo fotoquímico. Tá? E de maneira análoga, né, a gente pode abrir um ciclobuteno com metilas trans para produzir o butadieno com duas olefinas ex pelo processo térmico, assim como o processo fotoquímico, né, permite abrir um ciclobuteno com duas metilas cis no mesmo butadieno contendo olefinas ex. Então existe uma certa complementaridade aí, né? E a gente vai ver isso lá na frente. Isso pode ser facilmente compreendido a partir das regras de seleção. Agora, o que é interessante é que a estereoquímica do substrato inicial ela é transmitida para uma estereoquímica específica, né, do produto obtido. Tá? E a essa especificidade, né, a gente fala que as reações são, então, né, estereoespecíficas, porque há uma determinada estereoquímica inicial, ela é transmitida à estereoquímica do produto final, né, como consequência do mecanismo reacional. Tudo bem? Então isso é um conceito geral, né? Então essas aberturas de anel e fechamento de anel, né? Dependendo de que lado você olha o processo, são reações estereoespecíficas, né? Como existem vários outros exemplos na química orgânica também. Tudo bem? Ok. Então, falando um pouco mais de outros exemplos, né? A gente considera agora o caso do polieno, o 2E, 4Z, 6E octatrieno, né? Que é esse cara desenhado aqui no meio, né? Se a gente pensar no fechamento fotoquímico dele, tá? A gente vai obter o ciclo hexadieno com a geometria das metilas, né? Trans, uma em relação à outra, né? Bom, vale aqui notar, né? Que você forma moléculas quirais, como você não tem nenhum indutor, você vai ter então uma mistura racêmica, né? Então você tem um enantiômero trans, por exemplo, com a metila para frente e a outra metila de baixo para trás, mas também tem o enantiômero dela, né? Tudo bem que seria a metila para trás de cima e a metila para frente na frente. Se não mencionar, se não tiver nenhum catalisador quiral, nenhuma molécula quiral enantiomericamente pura que possa induzir uma reação, você formando moléculas quirais, você vai ter sempre uma mistura racêmica. Tudo bem? Bom, isso é uma coisa que você tem em mente, eu vou mencionar agora, mas não vou mencionar isso daqui para frente. Tá? Mas tenham em mente que se formar moléculas quirais sem nenhum controle, vai ser uma mistura racêmica. Então, no fechamento de anel fotoquímico, a gente tem a geometria trans. Pegando o mesmo octatrieno e fazendo o fechamento de anel térmico, né, a gente tem agora o ciclo hexadieno cis. Bom, percebam que nesse caso a molécula cis ela é uma substância meso, né? Então o caso do cis ele não é quiral, tá? O que a gente poderia imaginar como a imagem dele no espelho, na verdade é o mesmo composto, só está girando ele. Tudo bem? Tá? Então percebam, e aí que é interessante e reforça novamente aquilo que a gente viu no slide anterior, que partindo do mesmo polieno, seja um processo fotoquímico ou um processo térmico, a gente produz, né, compostos fechados com estereoquímicas diferentes, tudo bem? Complementares, vamos dizer. Tá? Se a gente pegar agora, por exemplo, o 2E, 4Z, 6E octatrieno, né, que corresponde agora à geometria das olefinas Z aqui externa e E externa, né? Quando a gente faz o fechamento de anel promovido de maneira térmica, agora a gente obtém o ciclo hexadieno trans. Tudo bem?
o que é diferente em relação ao caso anterior, né? Em que, né, o fechamento térmico produziu o cis. Tudo bem? Então, de novo, é mais um exemplo mostrando que a estereoquímica do reagente inicial ela é transmitida ao produto final. Tudo bem? Então, quando a gente for discutir as regras de seleção daqui a pouco, essa seletividade vai ficar bem clara para vocês. Tá? Mas agora eu só quero mostrar para vocês e convencer, né, para tentar convencê-los, que realmente a estereoquímica do reagente inicial ela é importante porque ela é transmitida, né, de maneira estereoespecífica, né, para a estereoquímica do produto final. Tudo bem? Ok. Então, vamos começar definindo alguns descritores dessa reação, né? A maneira que a gente pode usar para descrever essa reação e o que está acontecendo com ela. Então, a gente vai definir um sentido de rotação, tudo bem? Esse sentido de rotação ele pode ser chamado de conrotatório, tá? Ou desrotatório. Tá? Eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles. Tá? No processo químico aqui, por exemplo, desse ciclo buteno com duas metilas trans, a gente percebe que quando a gente tem a abertura do anel e produz o butadieno correspondente de geometria E e E para cada olefina, tá? Isso corresponde ao movimento de setas aqui, né? Como se estivessem girando ambas para o mesmo lado, para cima, como está marcado aqui. Tudo bem? Então, há esse movimento em que você está girando essas duas ligações sigmas aqui, né? Tá, para o mesmo lado, né? Essa ligação sigma e essa ligação sigma, elas estão girando para o mesmo lado, e isso explica a geometria das olefinas observadas, tá? Esse movimento para o mesmo lado é chamado de conrotatório, tudo bem? Então, assim como esse produto, né? Esse ciclobuteno pode girar as duas ligações sigmas, como está marcado aqui, para cima, ele também pode girar para baixo, como está marcado aqui. Tá? O fato é, estão girando ambas para o mesmo lado, né? Eles fazem o mesmo movimento. Então, esse movimento ele também é conrotatório. E percebam que você também produz, né, o mesmo tipo de dieno, né, de butadieno, né, com ambas as olefinas com geometria E e E. Quer dizer, o mesmo produto que foi mostrado acima. Tudo bem? Esse aqui são os mesmos produtos. Tá bom? Então, seja para cima ou para baixo, a gente vai comentar sobre isso mais à frente também, né? Quando há diferença, quando não tem diferença, né? Do tipo de produto que a gente obtém. Mas quando a gente gira as ligações sigmas, né? E aqui nesse caso a ligação sigma que está girando é essa aqui, deixa eu marcar para vocês. Essa e essa, né? De maneira idêntica ao caso anterior, da letra A. Tudo bem? Então, quando a gente tem as ligações sigmas que estão girando sempre para o mesmo lado, seja para cima ou para baixo, tá? A gente chama um processo de conrotatório. Tá? Em contraste aos processos conrotatórios, a gente tem os processos desrotatórios. Tá? E desrotatórios é quando essas ligações sigmas elas giram para sentidos opostos. Tá? E aí a gente tem o caso da ligação sigma girar cada uma para fora, né? São sentidos opostos, uma gira para cima, outra gira para baixo. Tá? E se vocês acompanharem esse movimento, né? Essa abertura de ciclo buteno vai corresponder, nesse caso, a olefina EE, como está mostrado aqui, né, também, tudo bem? Ou, de maneira análoga, né, você pode ter essa ligação sigma e essa ligação sigma, né, ambas girando para dentro, tá? Também é chamado de desrotatório. Desrotatório é o fato de que elas estão girando para sentidos contrários. Tudo bem? E aí, esse ciclo buteno com as duas metilas cis, se ambas girarem para dentro, você vai ter agora o dieno, né, com geometria ZZ. Tá? Nesse caso, esse processo ele é desfavorável, porque as duas metilas apontando para dentro, né, tem uma alta repulsão estérica. Tudo bem? Então não é um produto favorável. Então, se a molécula puder girar de maneira desrotatória, seja ambas para dentro ou ambas para fora, nesse caso ele vai preferir girar para fora, porque aí você produz uma olefina ali, né, duas olefinas, né, o dieno correspondente, que não é tão alto em energia por ter esse impedimento estérico das duas metilas colidindo uma com a outra. Tudo bem? Ok. Outros exemplos, né, de reações conrotatórias e desrotatórias, né, tá? Agora vão envolver o octatetraeno como exemplo. Então, a gente vai olhar primeiro para esse octatetraeno aqui, que tem geometria Z nas duas olefinas da ponta, né?
E aí, quando a gente aquece esse octatetraeno ZZZZ, né, fazendo um processo térmico, né, a gente observa a formação do ciclo octatrieno aqui com as duas metilas trans. E aí a formação desse produto, né, a gente vê que corresponde ao giro das duas olefinas, né, tá, para o mesmo sentido, como estão indicando aqui por essas duas setas. Tá? Então, aí a gente forma esse ciclo octatrieno aqui, e aí esse giro para o mesmo lado, né, tá, corresponde a um fechamento de anel com rotatório. Tudo bem? Se a gente continuar aquecendo a mistura, a gente vê agora que as duas olefinas associadas, marcadas aqui em vermelho, né, agora elas vão girar para dentro, né, portanto de maneira desrotatória, tudo bem? Para formar o ciclobutano desenhado aqui, né, com essa estereoquímica marcada. Tá? Giro desrotatório, também promovido de maneira térmica. Tá? De maneira geral, a gente representa o processo térmico com esse triângulo e processos fotoquímicos com o símbolo HNI. Né? A gente não se preocupa muito em especificar a temperatura, geralmente, né, do processo térmico, nem o comprimento de onda utilizado quando irradiando a reação com luz. Tá? Mas aqui, dando os valores para vocês, né, 65 para o primeiro processo e 20 graus Celsius para o segundo processo, dá para vocês verem que, como se fosse de menos temperatura no segundo caso, né, esse segundo caso parece ser um fechamento de anel mais fácil. Tudo bem? O que é interessante aqui quando a gente compara ambos os anéis, né, é que a gente compara o primeiro sistema, o octatetraeno, ele tem, né, 4 olefinas. Né? Então isso corresponde a 2 elétrons π aqui, 4 elétrons π aqui, 6 elétrons π aqui e 8 elétrons π aqui. Então esse sistema 8 elétrons π, né, tá, de maneira térmica, ele corresponde a um fechamento conrotatório, né, produzindo o ciclo octatrieno desenhado aqui do lado. E o ciclo octatrieno formado, ele já tem, né, agora, né, estou remarcando aqui, 3 ligações duplas. Né? Então você tem 2, 4, 6 elétrons π. E esses 6 elétrons π, quando você continua aquecendo, né, aí ele dá origem ao processo desrotatório marcado aqui. Tá? Então é interessante notar, né, a partir desse exemplo e dos anteriores, que o número de elétrons π, né, quer dizer, do seu sistema de olefinas, do seu polieno, é relevante para o fechamento de anel ocorrer de maneira conrotatória ou desrotatória no processo térmico. Tudo bem? Bom, e de tabela, olhando para os métodos, para os exemplos anteriores, para o processo fotoquímico também. Tá? Isso ainda vai ficar mais claro ainda nas discussões futuras. Tá? Se a gente partir agora do octatetraeno com as olefinas, né, de geometria EZZZ, a geometria aqui dessa olefina mais externa, né, sendo E, e a geometria dessa aqui mais externa sendo Z, né, quando a gente aquece ela, a gente observa a formação desse ciclo octatrieno aqui, né, que correspondem ao giro das duas olefinas externas, né, também para o mesmo lado. Tá? Ou seja, um fechamento de anel com rotatório novamente. Tá? E observem que esse octatetraeno, né, também tem 4 ligações duplas, né, também é um sistema envolvendo 8 elétrons π. Tudo bem? Aí a gente obtém esse ciclo octatrieno desenhado aqui no meio, e aí, continuando o aquecimento, a gente observa a formação desse ciclobutano aqui, né, com essa estereoquímica diferente, né, mas a formação desse produto corresponde novamente ao giro das olefinas para a parte interna da molécula, né, ambas girando para sentidos opostos. Então é um fechamento de anel novamente desrotatório, né, e observem que esse sistema de ciclo octatrieno aqui como intermediário também novamente, né, possui 6 elétrons π. Tudo bem? Então é interessante notar, né, que a estereoquímica do produto final é diferente entre si, né,
porque a estereoquímica do octatetraeno, produto de partida, né, é diferente entre si. Mas os processos que estavam envolvidos, né, na formação do intermediário e como esse intermediário é convertido à molécula final, os processos são os mesmos. Né? Ele é um processo envolvendo um polieno de 8 elétrons π em ambos os casos, e o fechamento se dá de maneira conrotatória. E uma vez que você obteve o intermediário tem um fechamento desrotatório, né, que envolve 6 elétrons π. Tudo bem? Então, com isso, a gente começa a criar algumas observações ali, né, que vão ser importantes e que se manifestam de maneira consistente em uma série de polienos, né, que permitem a gente, então, definir as regras de seleção. Ok. Então, as regras de seleção elas foram estabelecidas por Woodard e Hoffman, tudo bem? Que ganharam o prêmio Nobel, né, tá? Justamente por ter compreendido como é que e racionalizado, né, como é que diferentes polienos conseguem reagir, seja por via térmica ou fotoquímica, né, tanto em reações de eletrociclização, mas também outras pericíclicas em geral, né, como transposições sigmatrópicas, cicloadições e reações de transferência de grupo. Tudo bem? Bom, agora aqui a gente vai detalhar por que as regras de seleção, né, são tais como foram racionalizados por Woodard e Hoffman, né, em função das propriedades desses polienos. Tudo bem? Então, os polienos, né, eles têm um número par de átomos de carbono, porque normalmente, a maior parte das vezes, né, a gente está falando de ligações duplas e simples alternadas. Então, para um número par de átomos, né, ou eles vão ser da forma 4n ou da forma 4n mais 2. Né? Todo número par pode ser decomposto dessa maneira. Tudo bem? E aí uma outra observação que é interessante fazer, né, tem a ver com o que a gente já introduziu nos slides anteriores, que diz respeito à propriedade de simetria dos orbitais moleculares com relação ao plano que corta o polieno no meio. O orbital molecular Psi1, tá, ele é o de mais baixa energia, né, tá, onde todos os orbitais atômicos ali estão em fase. Então ele é simétrico em relação ao plano, né, que corta o polieno no meio. Tá? O orbital molecular Psi2, né, no nível de energia imediatamente acima, né, ele já tem ali um plano nodal. Tá? Então, né, o Psi2 ele é antissimétrico em relação ao plano que corta ele no meio. Né? Dessa maneira também, né, o Psi3 ele já vai ter dois planos nodais. Né? Então, você troca a fase uma vez, troca a fase de novo, e o que acontece é que o Psi3 ele é simétrico, né, a gente pensar no plano que corta ele no meio. E aí sucessivamente. Tá? E aí, generalizando, o que a gente pode ver é o seguinte, né? É que orbitais moleculares com os índices ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc., eles vão ser sempre simétricos. Os orbitais moleculares com índice par, né? Psi2, 4, 6, 8, etc., eles vão ser sempre antissimétricos. Tá? Isso é relevante por quê? Porque quando a gente vai estudar a reatividade das moléculas, né, a gente pode focar principalmente nos orbitais de fronteira. Nas eletrociclizações, a gente vai prestar atenção, né, no rearranjo que é sofrido pelo orbital mais reativo ali, ocupado por elétrons. Então a gente vai ter que se preocupar com a simetria da HOMO desses orbitais. Tá? Então, considerando polienos, por exemplo, com 4n mais 2 elétrons π, né, a sua HOMO é o orbital de número 2n mais 1. 2n mais 1 é ímpar, tudo bem? Então, esse orbital 2n mais 1 ele é simétrico. Tá? E aí vocês vejam que o orbital atômico, né, do primeiro átomo e do último átomo, né, eles estão ambos com o lóbulo azul apontando para cima. Então, para a gente poder formar uma ligação sigma associada à ciclização, né, de um orbital se recobrindo com o outro, né, eles vão ter que girar ambos para o interior, como marcado aqui pelas setas vermelhas. Ou de maneira análoga, né, ambos girarem para o exterior. Mas aí você teria uma combinação em fase, né, dos lóbulos brancos, né, de cada orbital 2p. Né? Seja como for girando ambos para dentro, ambos para fora, né, eles estão girando, vamos dizer, fazendo movimentos opostos. Né? Então esse processo térmico, né, ele é desrotatório. Só assim a gente pode criar uma ligação sigma, né, dada pela combinação em fase dos dois orbitais atômicos da extremidade. Tá? Se a gente considerar agora polienos com 4n elétrons π, né, tá, a sua HOMO vai ser
né, o orbital de nível 2n, né, de número 2n. E aí, ele é antissimétrico, tudo bem? E se vocês olharem aqui, então, né, o coeficiente do primeiro átomo de carbono e do último, né, eles estão, o primeiro com o lóbulo azul para cima, o último com o lóbulo azul para baixo. Para eles poderem fazer girar, né, de maneira a criar uma combinação em fase, né, formando uma nova ligação sigma ali, né, que dá origem à formação do ciclo, né, eles vão ter que girar, por exemplo, ambos conforme marcado aqui pela seta azul, né, para que os lóbulos azuis possam se encontrar. Ou se não, vão ter que, ambos os coeficientes, os orbitais atômicos, né, vão ter que girar para o sentido oposto, para fazer os lóbulos brancos se encontrarem. Né? Seja como for, eles estão girando ambos os orbitais atômicos para o mesmo lado. Né? Então, isso é um processo térmico, né, que envolve um processo conrotatório. Tudo bem? Agora, avaliando o caso do processo fotoquímico, né, esses giros que foram observados vão se inverter. Porque quando você está no processo fotoquímico, você excita o elétron, né, da sua HOMO até níveis mais altos. Independente do comprimento de onda que você use, normalmente o elétron excitado para um orbital de mais alta energia, ele decai rapidamente até o orbital molecular da HOMO mais 1. E esse tem um período de vida mais longo. Então, a maior parte das reações fotoquímicas, né, é claro que isso é uma generalização, mas a maior parte das reações fotoquímicas, elas ocorrem, né, correspondendo à ocupação do elétron no orbital imediatamente superior à HOMO. Tá? Só que o orbital imediatamente superior a HOMO é a LUMO. Só como a gente viu que os orbitais eles vão intercalando essas propriedades de simetria, né? Se o primeiro é simétrico, o segundo é simétrico, o terceiro é simétrico, né? Quando a gente passa da HOMO para a LUMO, a gente também troca, né, imediatamente ali para a simetria oposta, né? E isso naturalmente faz com que as regras de seleção se invirtam, né? Então, bom, detalhando isso para que vocês possam acompanhar aqui, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, do polieno A4N mais 2 elétrons π. O polieno A4N mais 2 elétrons π vai ter a HOMO de nível 2N mais 1, como a gente mencionou. Só que agora a sua LUMO vai ser o 2N mais 2, né? 2N mais 2 é par, né? Tá? E ela vai ter, então, uma propriedade de antissimetria. E se você olhar agora, né, o coeficiente o orbital associado ao primeiro carbono, né, ele tem o lóbulo azul apontando para cima e o orbital do último carbono tem o lóbulo azul apontando para baixo. Então, para eles poderem se combinar em fase, né, para fazer uma ligação aqui, né, tá, eles vão ter que ambos girar para o mesmo lado. Então, esse processo fotoquímico, né, tá, ele é agora conrotatório, né, ou de maneira análoga, né, eles poderiam girar ambos, tá, para o lado oposto. E aí quem se combinaria seriam os lóbulos brancos. Tá? Mas o fato é, você precisa ter um giro ali para o mesmo lado para que haja uma combinação ligante ali, frontal, entre os lóbulos de mesma fase. Tá? E por caso do poliena 4N elétrons π, né? Tá? A sua HOMO vai ser o orbital 2N e agora a sua LUMO vai ser o 2N mais 1. 2N mais 1 é ímpar, né? Então ela vai ter uma propriedade de ser simétrico, né? Então vocês vejam aqui o orbital atômico associado ao primeiro carbono tem o lóbulo azul para cima e o último tem o lóbulo azul para cima também. Para eles poderem se encontrar de maneira ligante, né, para o interior, né, tá? ambos têm que girar em direções opostas, né? Nesse caso para o interior. Ou de maneira análoga, né, seria ambos girar para o exterior para ter o lóbulo branco, né, de cada se encontrando. Seja como for, né, está sempre girando para lados opostos. Então a gente tem esse processo fotoquímico aqui também, né, tudo bem? Ocorrendo de maneira desrotatória. Então, com isso, a gente conseguiu separar todos os casos possíveis, né? Processo térmico ou fotoquímico, com polienos A4N ou 4N mais 2 elétrons π. E a gente pode agrupar essas observações, né, numa tabela, né? Esses são todos os casos possíveis. Então, a gente viu que para polienos A4N elétrons π, né, no processo térmico, ele ocorre de maneira conrotatória. No processo fotoquímico, ocorre de maneira desrotatória. Polianos com 4N mais 2 elétrons π, eles ocorrem de maneira térmica, né, desrotatório, né, o processo térmico é desrotatório, e o processo fotoquímico é conrotatório. Tudo bem? Então percebam que um é o oposto do outro, vamos dizer. Né? Tá? Se é 4N elétrons π, o polieno, ele reage de maneira conrotatória termicamente, o fotoquímico vai reagir de maneira desrotatória. Né? Se o 4N mais 2 reage de maneira desrotatória no processo térmico, né, ele vai reagir de maneira conrotatória no processo fotoquímico. E essas são as regras de seleção para as eletrociclizações. Tudo bem?
Bom, agora eu queria introduzir para vocês um outro tipo de análise que a gente pode fazer para avaliar se as reações elas são permitidas ou não, né? E de tabela, né? Vamos dizer, é como se a gente estivesse deduzindo as regras de seleção também, de uma outra maneira, né? Que é justamente fazendo essa análise por diagramas de correlação, tá? De orbitais moleculares. Então aqui eu vou colocar os textos que justamente explicam como fazer para que vocês tenham isso por escrito, né? Para que depois vocês possam consultar os slides ou parar o vídeo e ler com calma, né? Só para que vocês realmente tenham a informação até por escrito. Tudo bem? Então, nesses diagramas de correlação de orbitais moleculares, né, a gente examina as formas e as energias, tudo bem? Para conhecer, para entender, né, como os orbitais moleculares do reagente podem ser convertidos nos orbitais moleculares correspondentes do produto. Então, essa correlação ela ocorre, né, entre os orbitais moleculares do reagente nos orbitais moleculares do produto. Tudo bem? E aí, a gente vai ver alguns nódulos que estão presentes no orbital os moleculares, né? Iniciais dos reagentes de partida, né? E eles normalmente eles têm que ser preservados, eles são resistentes até às mais fortes perturbações, né? E têm a tendência de conservar ao longo das reações. Então a gente também vai observar eles ali nos produtos, tudo bem? Então, tipicamente, né, o que a gente faz é que a gente põe na esquerda, né, à esquerda, a gente organiza os orbitais moleculares do reagente e à direita os orbitais moleculares do produto. Tá? Em seguida, a gente analisa a conservação dos elementos de simetria, tá? Desses orbitais moleculares, né? Conservação dos elementos de simetria dos orbitais moleculares envolvidos, né? Ao longo de toda a reação e verificamos os cruzamentos que são ditos possíveis ou impossíveis. Tá? Os cruzamentos impossíveis são aqueles que envolvem orbitais moleculares de mesma simetria. Tudo bem? Então, orbitais moleculares que têm a mesma simetria não podem se cruzar. Então, vocês vão ver as consequências disso, né? Para a gente começar a avaliar alguns casos específicos. Tudo bem? Ok, então, o que a gente vai fazer agora para exemplificar como esses diagramas de correlação de orbitais moleculares pode ser empregado, né? É que a gente vai avaliar o caso de um butadieno, né? Que, vamos dizer, caso ele procedesse com uma ciclização do tipo disrotatória, termicamente, né, o que aconteceria com ele, né? O que aconteceria com os orbitais moleculares associados a eles durante a ciclização. Então, o que a gente vai ver nessa primeira análise, né, que é uma análise hipotética, né, é ver quais são os elementos de simetria que são preservados ao longo dessa transformação. E aí a gente se dá conta que um plano de simetria que corta a molécula no meio, né, tá? É preservado ao longo dessa transformação, né? Se a gente faz uma reação desrotatória, como indicado aqui pelas setas, né? Eu vou reforçar aqui em vermelho, tá? Você tem inicialmente dois grupos B apontando para o interior da molécula, né? Do butadieno. Quando você gira para fora, os grupos B ficam apontando para cima, né? Vamos dizer, no estágio de transição, que seria ali a metade do caminho, né? E aí, você terminando a reação, você teria o seu ciclo buteno correspondente, os dois grupos B apontando para cima. E aí percebam que tanto no estado de transição, né, quanto no produto final, né, o plano de simetria que cruza a molécula no meio, né, foi preservado. Então esse plano de simetria vai ser o nosso elemento de simetria, né, que a gente vai avaliar os orbitais moleculares em função dele. Tá? E aí os orbitais moleculares eles vão ter que respeitar, né, essa mesma relação de simetria. Tudo bem? Então, quando a gente fala nos orbitais moleculares do butadieno, né, vocês já viram, né, e isso diz respeito aos orbitais moleculares usando Hookeil simples, né? Foi o que eu falei para vocês, a gente só vai usar Hookeil simples daqui para frente. Sempre que vocês pensarem em orbitais moleculares e tiver que desenhar eles, né, vocês façam de acordo com o Hookeil simples, tudo bem? Então aqui está a cara geral deles, né? Inclusive os tamanhos associados aos diferentes coeficientes, né? E a gente tem então os níveis, né? Psi 1, 2, 3, 4, né? O nível de energia crescente. E aí todos estão inicialmente aqui, né? Avaliados como simétricos ou antissimétricos, né? Em relação ao plano que corta o polieno no meio, né? Como foi
falado anteriormente, né? O plano que cruza ele aqui. Eu vou fazer só no caso do psi1, né? Vocês podem imaginar o mesmo plano para o psi2, 3, 4, etc. E aí, então, o psi1 e o psi3 são simétricos, né? E o psi2 e o psi4 são antissimétricos. Quando eles ciclizam, né, de maneira desrotatória, como está indicado aqui, né, no nosso esquema inicial, e como a gente comentou anteriormente também no primeiro esquema desse slide, né? Tudo bem? O psi1 dá origem a esse orbital molecular aqui, sigma, né? E aí a gente pode representar em função dessa combinação ligante aqui dos dois orbitais atômicos das extremidades do butadieno. O psi2, ele vai dar origem aqui, ele vai dar origem a um orbital que na verdade agora é antissimétrico, né? Tá? Que é o pi estrela, né? Que recebe o nome em função dessa interação aqui que está em evidência, né? O psi3, que é simétrico, dá origem a um orbital molecular, né, simétrico, né? Em analogia ao caso anterior do pi estrela, né? Tá? Mas agora ele é simétrico. Então percebam, né, que ocorre um cruzamento aqui no meio, mas as simetrias são diferentes, né? O psi3 é simétrico e o psi2 é antissimétrico. Então esse cruzamento é permitido. Mas como o psi3 ele tem mais energia, ele é mais elevado em energia que o psi2, mas após o fechamento, o pi, né, ele tem uma combinação ligante e o pi estrela uma combinação antiligante, né, em fase e em oposição de fase. Então agora o pi ele é mais baixo em energia, né, do que o pi estrela. Tudo bem? E o psi4, né, quando ele fecha, ele forma agora uma interação, né, em oposição de fase também, por isso o orbital molecular resultante a gente chama de sigma estrela. O que acontece é que a configuração eletrônica inicial do nosso butadieno, né, vamos dizer, no estado fundamental, porque se a gente colocou 2 elétrons ali no orbital molecular de mais baixa energia e 2 elétrons ali no orbital molecular imediatamente acima dele, né, quando a reação evolui, né, a gente pode entender como coordenada de reação aqui indicada por essa seta, né, a gente vai obter uma configuração eletrônica associada aos orbitais moleculares do produto de chegada, né, que está duplamente excitada. Porque, bom, você tem o orbital molecular de mais baixa energia que está duplamente ocupado, está ok, mas você tem um orbital molecular aqui em cima dele, logo acima em termos de energia, né, que está vazio. E aí você só tem 2 elétrons ali, né, no orbital molecular de mais alta energia, né, como se você tivesse duplamente excitado, né, os elétrons de um orbital para o outro. Então isso corresponde a uma configuração eletrônica bem mais alta em energia. Tá? Então isso faz, né, com que o processo não seja fácil, né, seja proibido. Tudo bem? E ele é proibido por quê? Porque ele custa muito em energia. Né? Você não passa facilmente de um estado fundamental para um estado duplamente excitado, tá? Assim, né? Tá? Tudo bem? Isso é uma maneira da gente interpretar esses diagramas de correlação e ver que o processo, nesse caso, ele é proibido. Então, de fato, né, vocês já viram pela regra de seleção que um processo a 4 elétrons pi térmico ele é conrotatório, não desrotatório. Então, isso aqui é uma maneira de ver, né, que realmente esse processo aqui, né, não tem como ser desrotatório. Tudo bem? Uma outra interpretação que a gente pode fazer é que conforme a gente indicou aqui, né, a reação evolui aqui de acordo com a coordenada de reação, né, dessa seta aqui, no meio do caminho tem um cruzamento, né? Então, no meio do caminho, psi2 e psi3, né, se tornam degenerados, tá? Então, no meio do caminho, a gente teria a configuração eletrônica do que seria o estado de transição. E esse estado de transição, né, ele teria psi2 e psi3 degenerados, né, tá? Correspondendo aqui a uma distribuição paramagnética, né, tá? E corresponderia a um estado de transição que é antiaromático. Tudo bem? Então, novamente, extremamente alto em energia, né? Então, o processo não é permitido, ele é proibido. Tudo bem? Tá. A gente pensar agora no diagrama de correlação de orbitais moleculares, pensando num processo conrotatório, né? Descrevendo ele de maneira conrotatória, os elementos de simetria que são conservados aqui, né? Na verdade, é um eixo de rotação C2, né? De 180 graus. Se a gente tirar essa molécula de 180 graus, a gente vai ver que a gente vai sobrepor o grupo B no grupo B, né? Apontados aqui, né? E depois o grupo A com o grupo A. Então ela vamos dizer, essa molécula ela é preservada, tá, após uma rotação em volta de um eixo C2. Tá? Aí no meio do caminho você tem aqui o grupo B para cima, aqui o grupo B para baixo, né? E aí terminando de fazer essa rotação, você teria de fato aqui o grupo B
para cima e o outro grupo B para baixo. Mas percebam que a molécula o tempo todo ela preserva esse eixo de rotação C2, né? E aí com isso os orbitais moleculares vão ter que preservar esse eixo de rotação C2 também. Se a gente for pensar agora no diagrama de correlação de orbitais moleculares associados a ele, né? A gente vai ter aqui os mesmos orbitais moleculares que a gente mostrou anteriormente, né? Tá? Só que agora a definição deles serem simétricos ou antissimétricos vai ser em relação a esse novo elemento de simetria que a gente está considerando, tá? Que nesse caso é o eixo de rotação C2. Então, percebam aqui, né? Se a gente botar o C2 ao longo daqui, né? Percebam agora que essa molécula, esse orbital molecular psi1, né? Ele é antissimétrico em relação ao eixo C2. Porque se você girar de 180 graus, você vai ter o lóbulo azul aparecendo no lugar do branco e o branco no lugar do azul. Então ele é antissimétrico. Tudo bem? E aí o Psi2 seria simétrico. Se você girar em relação ao C2, o azul vai parar no lugar do azul e o branco vai parar no lugar do branco. Então o Psi2 de fato é simétrico em relação a esse eixo de rotação C2. O Psi3 é o mesmo caso do Psi1, né? Ele é antissimétrico. Né? E o Psi4 é a mesma coisa do Psi2, ele é simétrico. Só que agora, quando a gente fizer a ciclização, a gente vai obter os mesmos orbitais moleculares aqui, né? Que a gente falou anteriormente, sigma, pi, pi estrela e sigma estrela, né? Tá? Só que agora, o antissimétrico do Psi1, né, vai passar a ser o orbital π, né, que é antissimétrico também. O Psi2, que é inicialmente simétrico, né, tá, ele vai passar a ser o orbital sigma, que também é simétrico. Esse cruzamento aqui, ele está envolvendo orbitais moleculares de simetrias diferentes, né, porque um é simétrico e outro é antissimmétrico. Então, esse cruzamento é permitido. E de maneira análoga também, né, o Psi3 antissimétrico vai dar origem ao orbital sigma estrela, que também é antissimétrico, e o orbital Psi4, que é simétrico, vai dar origem ao orbital Pi estrela, que também é simétrico. Só que agora, você parte de uma configuração eletrônica no seu estado fundamental, né, com dois pares de elétrons nos orbitais moleculares de mais baixa energia, e você obtém uma nova configuração eletrônica, né, também com dois pares de elétrons correspondendo a orbitais moleculares de mais baixa energia. Tá? E com isso, é uma configuração no seu estado fundamental também. Então a gente chega à conclusão, né, que esse processo ele é permitido. Então essa análise de você supor, né, avaliar se o butadieno ele está ciclizando, seja de maneira conrotatória ou desrotatória, vai corresponder à associação dos orbitais moleculares, e aí você vê se você obtém uma configuração eletrônica, né, que é fundamental ou excitado. Se você obtiver uma configuração eletrônica no seu estado fundamental também no produto, né, então a reação é permitida. Se for no estado excitado, ela é proibida. Tá? Então aqui a gente vê que realmente, né, e é o que a gente já tinha deduzido com as regras de seleção, né, tá? Que o nosso butadieno ciclizando de maneira térmica, né, ela ocorre de maneira conrotatória. Tudo bem? Então isso aqui é só uma outra análise, mas você chega absolutamente na mesma conclusão. Agora, a gente vai avaliar o diagrama de correlações moleculares para uma reação fotoquímica, né, supondo que ela envolva um processo desrotatório. E aí a gente vai fazer o mesmo tipo de análise que a gente fez anteriormente, partindo dos orbitais moleculares do butadieno, né, aqui os orbitais moleculares enumerados psi1, 2, 3, 4, né? A gente define eles como simétrico e antissimétrico, né? Em função do plano que corta o poliano na metade, né? Então a gente vê que o psi1 ele é simétrico em relação a esse plano, o psi2 é antissimétrico, o psi3 é simétrico e o psi4 é antissimétrico. E aí, fazendo a mesma correlação que a gente já discutiu antes para o processo desrotatório, né? A gente tem os orbitais moleculares aqui associados sigma, pi, pi estrela e sigma estrela. Tá? E o que acontece é que, considerando agora uma nova distribuição eletrônica, né, com o elétron tendo sido promovido do orbital molecular Psi2 para o Psi3, né, tendo agora o orbital molecular excitado, a gente vai correlacionar uma distribuição eletrônica inicial excitada com uma distribuição eletrônica do produto de chegada também excitada, então de energias semelhantes. Tá? E como consequência, o processo é então permitido. Tudo bem? Agora, em contraste com o processo também fotoquímico, né, mas avaliado de maneira conrotatória, né, a gente viu que o processo conrotatório, o elemento de simetria que é conservado é o eixo de rotação C2. Né? Então, esse eixo de rotação C2, né, faz com que o Psi1 seja avaliado como antissimétrico, o Psi2 seja simétrico, o Psi3 antissimétrico e o Psi4 simétrico. Tudo bem? E aí a correlação dos orbitais moleculares muda, né? Então, nesse caso, agora o Psi1 vai se correlacionar com π
e o Psi4 vai se correlacionar com π estrela, enquanto o Psi2 se relaciona com sigma e o Psi3 se relaciona com sigma estrela. Então, nesse caso, a gente começa com uma configuração eletrônica excitada, né? Com o elétron que estava em Psi2 sendo promovido por Psi3, mas a gente termina com uma configuração eletrônica de mais alta energia ainda, porque agora o elétron, né, ele vai estar num orbital ainda de mais alta energia, sigma estrela, né, enquanto o orbital π estrela está vazio. Então, por você obter uma configuração eletrônica de muito mais alta energia no produto do que em relação ao material de partida, né, esse processo é proibido. Tudo bem? Então, vocês veem de uma maneira geral que tanto no caso anterior, no processo térmico, quanto nesse caso, no processo fotoquímico, né, é a comparação da energia da sua configuração inicial do produto de partida em relação à configuração do produto de chegada, né, que vai determinar se o processo é permitido ou não, né, dado pelo mecanismo avaliado, né, com rotatório ou desrotatório, dependendo do processo, né, térmico ou fotoquímico. Tudo bem? Tá. Um outro diagrama de correlação que a gente vai se interessar agora é o diagrama de correlação de estados eletrônicos, né? O que a gente representa de maneira mais simples, né? Falando só diagrama de correlação de estados. Tá? E ele leva em consideração as interações de simetria, tá? Entre a função de onda multieletrônica do reagente inicial e do produto final. Tudo bem? Conforme eu estou sublinhando aqui, para vocês terem isso bem fixado na cabeça. Tá? E aí, uma dessas vantagens, né, de usar esse diagrama é que não é necessário explicitar a forma exata das funções de onda. Tudo bem? Vou marcando aqui para vocês também. Tá? Não é necessário explicitar a forma das funções de onda envolvida. Tudo bem? A gente pode se restringir, então, a descrição de um mínimo de orbitais que vão sofrer as modificações e outros que vão permanecer sem ser alterados. Isso vai ficar claro a partir do próximo slide, né? Quando a gente começar a conversar sobre alguns exemplos específicos. Tudo bem? Essa análise ela permite uma consideração, uma simplificação considerável do problema, né? Tudo bem? Porque em analogia ao diagrama de correlação dos orbitais moleculares, a gente consegue negligenciar os orbitais moleculares que não participam do processo. Tá? A gente volta ao modelo dos átomos polieletrônicos, né? Onde a gente considera os orbitais atômicos ocupados de baixa energia, né? Que não participam da formação das ligações. Tudo bem? Então, só marcar aqui para vocês, né? Então, em analogia ao caso dos diagramas de correlação de orbitais moleculares, a gente pode negligenciar, então, os orbitais moleculares que não participam do processo. Tá? Bom, as coisas vão ficar mais claras conforme a gente for discutir exemplos específicos aqui na sequência. Tudo bem? Então agora a gente vai dar um exemplo para vocês, né, de como a gente pode avaliar se uma relação é favorecida ou não, né, utilizando diagramas de correlação dos estados eletrônicos. Né. Mais uma vez a gente vai pegar o butadieno como nossa molécula modelo, né, e a gente vai avaliar a ciclização do butadieno segundo um processo disrotatório, tá, para fornecer o ciclo buteno correspondente. Tá. Só que o que a gente vai fazer é, supondo que essa ciclização do butadieno ocorre de maneira disrotatória para o ciclo buteno, esse processo ele pode ser proibido ou permitido, né, por via térmica ou fotoquímica, porque seja um processo ou outro, a gente vai ter configurações eletrônicas diferentes, né, associadas a um processo ou outro. Né. No processo térmico, a gente tem a configuração no estado fundamental. No fotoquímico, a gente tem a configuração em estados excitados. Então, a gente vai comparar as energias desses estados que podem estar envolvidos e vai chegar à conclusão se nesse processo desrotatório, né, qual que é permitido e qual que é proibido. Né? E aí vocês vão ver que a gente obtém o mesmo resultado de acordo com os modelos anteriores. Tudo bem? Então, para fazer essa análise, né, a gente vai ter que, vamos dizer, conhecer algumas configurações eletrônicas chaves. Né? E uma configuração chave, né, é a configuração do seu estado fundamental, que a gente vai chamar de F. Né? Isso significa dizer que bom, o butadieno ele tem 4 elétrons, né? 4 elétrons π, né? 2 ligações duplas, 4 elétrons π. Então, ele tem os dois orbitais de mais baixa energia, né? Seus orbitais moleculares, Psi1 e Psi2, duplamente ocupado cada um. Então, a configuração eletrônica associada ao estado fundamental, né, dado por F igual a Psi1
ocupado duas vezes e Psi2 ocupado duas vezes, né? Esses números aqui no expoente, eles representam esses elétrons, né? Que estão ocupando, nesse que eu acabei de circular, o Psi1, ou, né, incluindo também ocupado duas vezes o Psi2. Tudo bem? Existe uma outra configuração que a gente precisa prestar atenção, né? Que vai ter sua importância ali na análise que a gente vai fazer a partir do próximo slide, é a configuração monocitada M. Essa configuração corresponde ao salto, né, do elétron de Psi2 a Psi3. A gente vai ter uma configuração eletrônica agora M, né, dada por Psi1 ocupado duas vezes, Psi2 ocupado uma vez e Psi3 ocupado uma vez. Né, tá? O Psi1 ele está duplamente ocupado, como anteriormente. O Psi2 que estava duplamente ocupado antes, né, agora teve um elétron que saltou para Psi3. Ele vai ter um único elétron sobre ele, e o Psi3 vai ter um elétron sobre ele, porque ele recebeu esse elétron que veio do Psi2. E uma outra configuração importante a se ter em mente é a configuração duplamente excitada, né, que a gente chama de D. Tá? E aí corresponde, nesse caso, né, ao salto de dois elétrons, né, de Psi2 a Psi3. Então, essa configuração eletrônica D ela é dada por Psi1 duas vezes e Psi3 duas vezes. Né? Tudo bem? Um continua duplamente ocupado. O Psi2 não aparece mais, porque os dois elétrons que estavam neles agora se passaram para o Psi3, né? E agora o Psi3 tem dois elétrons. Tá? Uma coisa que vocês precisam ter em mente ao avaliar essa transformação, né, conforme a gente vai fazer a partir do próximo slide, a simetria das configurações eletrônicas é dada pelo produto das simetrias individuais de cada elétron molecular, né, onde ele se encontra. Né. Repetindo, né, e sublinhando aqui para ficar mais fixado para vocês, né, a simetria das configurações eletrônicas, né, tá, é dada pelo produto das simetrias, né, individuais de cada elétron no orbital molecular em que ele se encontra. Tudo bem? Então, no desrotatório, a gente viu que a gente tem um plano de simetria ali que corta a molécula no meio, né? E esse plano de simetria é preservado ao longo de toda a transformação desrotatória. Tudo bem? Então, a gente vai avaliar os orbitais moleculares em relação a esse plano, né? Se eles são simétricos ou antissimétricos, assim como a gente fez no diagrama de correlação de orbitais moleculares discutido anteriormente, né? Mas agora a gente vai avaliar para o caso de cada elétron. Tudo bem? Então, isso vai ficar um pouco mais claro a partir do próximo slide. Tá? A gente vai discutir um pouco mais em detalhes. Ok? Então, aproveitando o diagrama de orbitais moleculares, né, que a gente discutiu anteriormente para a passagem do butadieno em ciclobuteno, né, associado, né, a uma transformação desrotatória, a gente viu que o elemento de simetria dado por um plano que corta o polieno, o butadieno, né, o estado de tensão e o ciclobuteno, produto final, ele é conservado ao longo de toda a transformação. Então, o diagrama de orbital molecular de correlação desses orbitais moleculares associados, né, esse aqui que a gente já viu anteriormente. Né? A gente tem os orbitais aqui na esquerda associados ao butadieno e à direita associados ao ciclobuteno. E aí a função de onda Psi1 ela é simétrica em relação a esse plano que corta o butadieno no meio. Né? O Psi2 é antissimétrico, o Psi3 é simétrico e o Psi4 é antissimétrico. E aí, bom, fazendo a mesma análise para o ciclobuteno, né, o orbital sigma Pi estrela e sigma estrela, que são os orbitais moleculares do ciclobuteno, né, eles são, respectivamente, né, simétricos para o sigma, simétrico para o pi, antissimétrico para o pi estrela e antissimétrico para o sigma estrela. Tudo bem? Agora, avaliando em termos de simetria das configurações eletrônicas, né, como a gente mencionou no slide anterior, a simetria da configuração eletrônica é dada pelo produto da simetria associado ao orbital molecular que cada elétron ocupa. Então, lembrando que simétrico vezes simétrico dá simétrico, antissimétrico vezes antissimétrico dá simétrico, e simétrico vezes antissimétrico, aí sim dá antissimétrico. Vocês podem ver cada elétron ocupando um orbital antissimétrico como um sinal negativo, e cada elétron ocupando um orbital simétrico como positivo. E aí, positivo vezes positivo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo, e negativo vezes negativo dá positivo também. Então, por exemplo, a simetria falando bem em detalhes, né? Considerando as configurações eletrônicas que a gente detalhou anteriormente. Tá? No estado fundamental, você tem Psi1,2 e Psi2,2. O Psi1 ocupado duas vezes, ele é simétrico e simétrico. Então, a gente tem a gente tem essa componente que é simétrica. Psi2, ele é antissimétrico. Tudo bem? Conforme vocês podem ver aqui, né? O Psi2, ele é antissimétrico. Só que antissimétrico vezes antissimétrico é simétrico.
O balanço total é que a simetria dessa configuração eletrônica ela é simétrica. Por monocitado, você tem psi1 ocupado duas vezes, é simétrico vezes simétrico, ele dá simétrico. O psi2 ocupado uma vez, ele é antissimétrico. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma componente que é antissimétrica, o sinal menos 1 multiplicando aqui o nosso produto. E psi3 ele é simétrico. Tudo bem? Então, tudo que é simétrico, vezes um sinal ali, um elétron ocupado uma função de onda antissimétrica, a simetria dessa configuração eletrônica ela é antissimétrica. Duplamente ocupado, a configuração eletrônica associada ao estado duplamente excitado, né? Você tem psi1 ao quadrado, é simétrico vezes simétrico, é simétrico. Psi3 também é simétrico vezes simétrico, né? Então, globalmente, a simetria dessa configuração eletrônica ela também é simétrica. Tudo bem? Então, quando a gente pensa agora no fazer um diagrama de correlação desses estados eletrônicos, né? A gente tem que o psi1 ocupado duas vezes e o psi2 ocupado duas vezes, né? Que definem a configuração eletrônica no estado fundamental, ela está associada à configuração eletrônica, né? Sigma duas vezes e pi estrela duas vezes. Porque a psi1 ela está relacionada aqui no diagrama de correlação de órbitas moleculares a sigma, né? Então, psi1 duas vezes corresponde a sigma ocupado duas vezes. E aí o psi2 está associado ao pi estrela, né? No nosso diagrama de correlação de órbitas moleculares. Então, psi2 ocupado duas vezes está relacionado a pi estrela ocupado duas vezes. Tá? De maneira análoga, o monocitado, né, a configuração eletrônica monocitada, dado por psi1 ocupado duas vezes psi2 e psi3, ele está associado, bom, psi1 ocupado duas vezes corresponde a sigma ocupado duas vezes, né? O psi2 ele está associado a pi estrela, que está marcado aqui, né? Tá? E o psi3 ele está associado à órbita molecular π. Tudo bem? E aí você tem π aqui. Tudo bem? E a configuração eletrônica duplamente excitada, dada por psi1 ocupado duas vezes, psi3 ocupado duas vezes, ele está associado à configuração eletrônica sigma duas vezes, né? E aí o psi3 está associado a π, então π duas vezes. Tá? O que acontece agora é que a gente avaliou as simetrias dos estados eletrônicos, né? A simetria da configuração eletrônica no estado fundamental ela é simétrica. Tá? E a simetria associada à configuração eletrônica do estado duplamente excitado também, né, perdão, tá? Ela é simétrica, tudo bem? E aí, para a gente correlacionar um com o outro, como a gente viu, a gente teria que fazer um cruzamento aqui, né, que seria dado pela prolongação dessas retas aqui, de acordo com o marcado com pontilhado, né? Eu estou reforçando aqui com a minha canetinha, tudo bem? A gente viu, para todos esses diagramas de correlação, né, tanto de orbitais moleculares quanto ou de estados, né, que você não pode ter cruzamento de elementos de mesma simetria. Então, aí a gente tem um ponto de cruzamento evitado. Então, a configuração simétrica de mais atrás o duplamente excitado, ele não vai poder se correlacionar com o D, né, com sigma 2 pi 2, como seria o acompanhamento aqui da linha sejada, né? Então, ele vai, na verdade, se relacionar com o simétrico mais próximo dele, que vai ser sigma 2 pi estrela 2. E de maneira da mesma forma, né, a configuração fundamental ela não vai poder se relacionar à configuração sigma 2 estrela 2, mas vai ter que se relacionar com aquela mais próxima a ele, que seria a configuração simétrica, né, sigma 2 e pi 2. Tudo bem? Então, por causa desse cruzamento evitado, a configuração fundamental ela se relaciona com essa configuração eletrônica sigma 2 pi 2 e essa configuração eletrônica D, né, psi1 2 e psi3 2 se relaciona com essa configuração eletrônica sigma 2 pi estrela 2. Tá? E aí agora a gente pode fazer a nossa análise, né? A transformação realizada no estado fundamental, né, que seria o processo térmico, né? O processo térmico está associado a uma configuração eletrônica no estado fundamental. Tá? E aí, para você chegar no seu ciclo buteno, você teria que vencer essa barreira de energia dada pela energia de ativação marcada aqui. E essa barreira de ativação ela é elevada, né? Tá? Então, isso significa dizer que a transformação ela é muito difícil, quer dizer, no nosso caso aqui é impossível. A gente vê por essa barreira de ativação aqui, né? O caminho reacional é alta energia e, portanto, não ocorre. Então, a transformação desrotatória, né, tá? Ela não é possível no estado fundamental, que ela não é possível por via térmica. Agora, quando a gente excita um elétron de psi2 para psi3, a gente acessa uma configuração eletrônica monocitada, né? Que é dada pelo emissão aqui. E aí agora, para você passar
dela para um estado de menor energia, né? Que é dado pelo caminho das setas aqui no diagrama, né? Tá? E esse caminho ele praticamente não tem barreira, né? Ele não tem barreira de energia, de ativação. Tudo bem? Então, esse processo do monocitado para um de mais baixa energia, né? No estado fundamental do ciclo buteno, tá? É um processo extremamente fácil. Tudo bem? E aí a gente consegue tirar a conclusão que o processo fotoquímico ele é possível, ele é permitido de maneira desrotatória. Tudo bem? E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Foi o que a gente acabou de comentar, né? A eletrocitação do butadieno para o ciclo buteno ele é proibido de maneira térmica, né? Porque está associado a uma configuração eletrônica no estado fundamental. Enquanto a ciclização do butadieno de maneira desrotatória por via fotoquímica, ela é permitida, porque está associada a uma configuração eletrônica monocitada, né? Cuja barreira de ativação associada a ela é bem menor. Então, esse processo acaba sendo permitido na via fotoquímica. Tudo bem? Ok. Agora, vamos avaliar um diagrama de correlação de estados eletrônicos, tá? Para uma transformação conrotatória. Tá? E aí, para a transformação conrotatória, o diagrama de correlação de orbitais moleculares ele é dado por esse diagrama aqui à sua esquerda. Né? E aí o elemento de simetria conservado no butadieno, no estado de transição e no ciclobuteno associado é um eixo de rotação C2. Né? E aí, nesse caso, a função de onda Psi1 ela é antissimétrica em relação a esse eixo de rotação C2, a Psi2 é simétrica, a Psi3 é antissimétrica e a Psi4 é simétrica. Né? Lembrando que esses orbitais moleculares aqui na nossa esquerda representam os orbitais moleculares do butadieno. E os orbitais moleculares à direita são os orbitais moleculares do ciclo buteno, como a gente fez anteriormente. E em relação a esse eixo de rotação C2, o orbital sigma ele é simétrico, o orbital π ele é antissimétrico, o orbital π estrela é simétrico e o orbital π estrela é antissimétrico. Tá? Nesse caso, as configurações eletrônicas associadas, né, mais importantes, né, de novo, a estado fundamental, Psi1 ocupado duas vezes, Psi2 ocupado duas vezes, que está associado a um objeto, né, a uma configuração simétrica. Tá? O monocitado, que nesse caso vai ser Psi1 ocupado duas vezes, Psi2 ocupado uma vez, Psi3 ocupado uma vez, ele tem uma configuração eletrônica simétrica. Tudo bem? De novo, pela contribuição, dessa vez não pela contribuição do Psi2, que é simétrico, né? Mas dessa vez pela contribuição de um elétron monocupado em Psi3. Tudo bem? Porque Psi1 é antissimétrico vezes antissimétrico vai ser simétrico, Psi2 ele é simétrico, aí só é a presença do Psi3 monocupado nesse produto aqui que dá o caráter, né, de configuração eletrônica antissimétrico. Tá? E o duplamente ocupado aqui, o duplamente excitado, nesse caso a gente não vai, em contraste com o caso anterior que a gente considerou a configuração duplamente excitada, em que dois elétrons tinham passado do Psi2 para o Psi3, e aí o Psi2 não aparecia mais, a gente vai considerar agora um elétron duplamente excitado, né, em que o elétron que estava no Psi2 anteriormente, ele não vai ser excitado para Psi3, mas vai ser excitado para Psi4. Nesse caso, a gente vai ter uma configuração eletrônica, né, estado duplamente excitado, né, o elétron foi excitado a dois orbitais moleculares acima, né, dado por Psi1 ocupado duas vezes, Psi2 ocupado uma vez e Psi4 ocupado uma vez. Tá? E aí, bom, Psi1 ocupado duas vezes é antissimétrico, vezes antissimétrico é simétrico, Psi2 ocupado uma vez é simétrico e Psi4 também é simétrico. Então, a simetria dessa configuração eletrônica ela também é simétrica. Tudo bem? Agora, passando para o diagrama de correlação dos estados eletrônicos, né? A gente tem a associação, né? O estado fundamental, Psi1 ocupado duas vezes, Psi2 ocupado duas vezes, vai estar associada à configuração eletrônica do produto de chegada, né? Sigma 2, Pi2, porque, de novo, né? Psi1 dá origem a Pi, né? Então, vou circular aqui como eu fiz no caso anterior. Então, o orbital molecular Psi1 está associado ao orbital molecular Pi do produto de chegada. Tudo bem? E o Psi2 ele se correlaciona com o orbital molecular sigma, né, do produto de chegada. Tudo bem? Então você tem a associação da configuração eletrônica inicial Psi1, 2, Psi2, 2, né, ocupada relacionada a sigma 2 a Psi2. Tá? O estado monocitado, Psi1 ocupado duas vezes Psi2, Psi3, né,
O psi1 ocupado duas vezes, ele está associado ao orbital π2, né? Vamos dizer, a configuração eletrônica π2, perdão. Tá? O psi2 está associado a sigma, né? Então, o psi2 está associado a sigma. Tudo bem? E o psi3 está associado a sigma estrela. Psi3 está relacionado a sigma estrela. Tudo bem? Tá? E aí a configuração eletrônica, né? De estado psi1 duas vezes psi2, psi4, tá? O psi1 duas vezes está relacionado a π2, como vocês já viram várias vezes. E agora, o psi2 está associado a sigma. Tá? E o psi4, a gente olha aqui, o psi4 está relacionado, né, ao π estrela. O psi4 está relacionado ao π estrela, então aqui é o π estrela. Tudo bem? Observando aqui que a gente colocou a ordem de energia, né, dos orbitais, das configurações eletrônicas, né, relacionado com as energias dos orbitais moleculares associados. Tá? Então, as configurações eletrônicas estão ordenadas aqui com nível de energia crescente, né, tá, de acordo com a energia dos orbitais moleculares que eles estão ocupando. Eu vou apagar isso aqui porque fica difícil de ver quem é quem, né? Tá? Só para mostrar para vocês que realmente a gente relacionava um com o outro. Tá? Mas aí vocês vejam, né? Essa configuração eletrônica aqui só tem orbitais ligantes, né? Tá? Aqui a gente tem um orbital antiligante, tá? De menor energia, e aqui a gente tem um orbital antiligante de maior energia. Então as configurações eletrônicas estão ordenadas aqui realmente seguindo sua ordem crescente, né? De baixo para cima. Tá? E aí, de novo, o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem a associação, né? A gente não tem nenhum cruzamento, vamos dizer, né? A gente não tem nenhum cruzamento proibido, tá? Todos os cruzamentos são permitidos. Só que na reação no estado fundamental, né? A gente vê que uma configuração eletrônica no estado fundamental, na nossa transformação rotatória, né? Ela passa para uma outra configuração no estado fundamental sem o menor problema. Tudo bem? Então isso indica para a gente que a transformação térmica, né, com rotatória, ela é permitida. Tudo bem? Porque aqui é uma transformação sem problemas. No seu estado monoexcitado, tá? A gente vê aqui que se a gente quisesse passar do estado monoexcitado para um outro estado monoexcitado, né, e havia aqui um cruzamento de simetrias, você teria uma energia de inflação, né, associada. Tudo bem? Essa barreira de energética aqui fala que o processo fotoquímico, né, ele não é permitido dessa vez, porque você tem uma barreira energética ali proibindo, né? Ou se não, se fosse associar diretamente a outra configuração eletrônica que ele se relaciona, né, daria um estado bem mais alto em energia, né? Então, seja qual for a maneira como a gente veja isso, né, a transformação fotoquímica aqui ela não é permitida, porque ela aumenta muito a energia, né? Ou ela aumenta muito a energia do produto associado, né? Se a gente for relacionar uma configuração antissimétrica com uma outra configuração antissimétrica, né? Ou você tem uma barreira de energia ali importante, né, para passar por um estado de configuração semelhante. Tudo bem? Então, aqui, né, resumindo o que a gente acabou de discutir, né, o conrotatório de maneira fotoquímica ele é proibido, tudo bem? Devido a essa barreira energética, né, que a gente precisaria vencer. Tá? E o processo térmico, né, tá? Agora com rotatório ele é permitido, porque você não tem nenhuma barreira energética marcada na conversão do butadieno em ciclobuteno. Tudo bem? Então, por isso a gente fez as duas análises, né? Comparando o processo conrotatório e o processo desrotatório, né? E a gente vê que o processo conrotatório ele é permitido termicamente e o processo desrotatório é permitido apenas fotoquimicamente. Tá? E essa é uma outra análise interessante que a gente pode fazer, agora empregando diagrama de correlação de estados eletrônicos. Tudo bem? Okay. Agora, vamos fazer um comentário, né, para eletrociclizações com número ímpar de orbitais atômicos ali conjugados, né? Ou seja, sistemas π, né, contendo cátions e ânions. Então, a gente viu que para a conjugação é importante que a gente tenha os orbitais π alinhados paralelamente, independente, né, se eles vão ter elétrons ou não. No caso catiônico, você tem um orbital π vazio, né, mas ele está conjugado com os demais orbitais π ali alinhados a ele. E no caso do ânion, né, a gente tem um orbital duplamente ocupado. Né, mas aí, seja como for, todos os orbitais π que alinham paralelamente a esses orbitais π, né, eles vão deslocalizar os seus elétrons com esse orbital. Tá?
Quando a gente considera sistemas, né, quando a gente considera sistemas pis que são carregados, né, positivamente, no caso do cátion, ou negativamente, né, no caso do ânion, né, tá? Tem que levar em conta essa ausência de elétrons ou a presença destes, né, a contagem dos elétrons, né? A gente tem que levar em conta a ausência de elétrons ou a presença deles, né, tá? Para a contagem de elétrons envolvidos no bloco, é um pouco mais, está dentro do contexto, dá para entender, mas envolvidos no processo de abertura e fechamento de anel, né, nessa eletrociclização. Tudo bem? Então vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem vamos dizer, 5 orbitais atômicos, né, que estão alinhados paralelamente. Então, isso aqui, tudo bem, ele é um sistema que tem 4 elétrons, porque ele tem 2 elétrons dessa dupla aqui, tem 2 elétrons dessa dupla aqui, né, e não tem nenhum no cátion, né, justamente porque ele está positivamente carregado. Mas agora você tem um sistema, um polieno, né, de 5 átomos de carbono, e 5 orbitais P estão aliados paralelamente, mas você tem 4 elétrons. Tá? Só que aí, para saber como é que ele cicliza, você aplica a regra de exclusão como a gente calculou antes, como a gente deduziu antes. Né? Então, 4 elétrons de maneira térmica, né, ele é confortatório. Tudo bem? Como não tem substituinte aqui, bom, você não consegue ter a manifestação do efeito conrotatório na estrutura química do produto. Né? Mas você cicliza ele, né, ele é um processo conrotatório. Tudo bem? No caso do ânion, né, agora com dois elétrons, a gente vai ter 2 elétrons por conta dessa dupla aqui, mais 2 elétrons por causa dessa dupla aqui, e agora tem mais 2 elétrons por conta desse par de elétrons que fica aqui sobre o carbono. Tudo bem? Nessa carga negativa. E já é um sistema 6 elétrons. Na hora de ciclizar, tem um processo térmico, né, que é desrotatório. Também, novamente, né, obedecendo as regras de seleção que a gente deduziu anteriormente. Só que é um processo desrotatório porque você tem 2 elétrons a mais do que no caso anterior. Tá bom? Então, na hora de fazer contagem, independente do sistema ser neutro, catiônico ou aniônico, vocês contem os elétrons que estão envolvidos ali no seu processo, né? E aí a regra de seleção se aplica pelo número de elétrons que aquele polieno possui. Tudo bem? E isso pode ser generalizado, então, como a gente demonstra aqui no slide, né? Como a gente afirma aqui nesse comentário, né? Isso pode ser generalizado para sistemas carregados, né? Cátion ou ânion. Tá bom? Ok, então agora chegou a hora de a gente fazer um breve parênteses aqui, né? E explicar talvez algumas exceções, né? Vocês sabem, né? Toda regra tem as suas exceções. A gente falou dos casos generalizados, né? Mas existem alguns momentos, ah, algumas reações que vão ocorrer violando essas regras de seletividade. Tudo bem? Isso é principalmente devido a efeitos de tensão de ciclo, né? Ou tensão de anel, como vocês preferem chamar. Ah, por exemplo, se a gente considerar esse substrato aqui, que tem um ciclo buteno fusionado a um ciclopropano, né, a gente esperaria, pelo processo que envolve 4 elétrons, né, isso é uma observação importante. Né, a gente falou do fechamento do anel, né, de um butadieno para um ciclo buteno. E aí vocês veem facilmente que tem 4 elétrons envolvidos, que são as duas ligações duplas. Né. Agora, quando você abre o ciclo buteno, o número de elétrons envolvidos para você abrir o ciclo buteno para dar o butadieno também são 4 elétrons. Aí existem alguns argumentos para isso. Né? Um que vocês podem olhar é o princípio de reversibilidade microscópica. Então, como a reação ela é reversível, né, o estado de transição que leva o butadieno em ciclobuteno é o mesmo estado de transição que vai levar ciclobuteno em butadieno. Então, se você tem elétrons para fechar o butadieno em ciclobuteno, né, você vai ter que envolver também 4 elétrons para abrir o ciclobuteno em butadieno. Tá? A gente fala em elétrons pi, isso talvez seja um pouco abuso de linguagem. O que a gente quer dizer com isso, né, de maneira geral, é o número de elétrons envolvidos na transformação. Então, o butadieno ele envolve 4 elétrons, por quê? Porque são aqueles 2 pares de elétrons das 2 ligações duplas que ele possui, estão envolvidos na transformação, né, de fechamento de anel numa eletrociclização. Né? Agora, no ciclobuteno, você também tem 4 elétrons que estão participando da reação. Você tem a ligação sigma, né, tá, que vai se romper, e você tem a ligação pi dele que vai migrar. Né? Então você também tem os 4 elétrons. Tá? Você tem que contar agora o par de elétrons associado à ligação sigma que vai se quebrar. Tá? Seja como você olhar a reação, né, seja para abertura de anel ou fechamento de anel, você tem o mesmo número de elétrons, né, envolvidos. Então, se vocês tiverem dificuldade ou alguma coisa que, sei lá, que vocês não consigam visualizar que a ligação sigma tem 2 pares de elétrons associados a essa ligação, que está sempre envolvido na abertura de anel eletrocíclica, né, tentem pensar na reação oposta,
Uma vez que você tem o seu polieno, tá? Os números de ligações duplas vão ser o número de elétrons envolvidos na transformação. Tudo bem? A gente fala número de elétrons pi de maneira geral, mas na verdade é o número de elétrons envolvidos na transformação. Tá? Então, numa transformação aqui com 4 elétrons, né, do ciclobuteno, que eu marquei aqui para vocês, né, está reforçado aqui em vermelho no nosso ciclobuteno, né, é um processo de abertura térmica a 4 elétrons. A gente esperaria que esse processo fosse com rotatório, como a gente viu pela regra de seleção. Só que isso implicaria na formação de uma ligação dupla com geometria E. Tá? Só que uma geometria E, né, uma dupla geometria E, num ciclo bem pequeno, como um anel de 5 membros, dá uma tensão de anel muito grande. Tudo bem? Então, esse processo ele é proibido, a gente não consegue fazer essa reação. Tudo bem? Então, o que acontece é que, vamos dizer, desrespeitando, violando as regras de seleção, essa abertura se faz, mas de maneira desrotatória. Tá? O mecanismo talvez seja mais complexo do que isso, né? Às vezes as pessoas até dependem que pode se envolver de radicais, né? Tá? Mas o fato é, a geometria das olefinas que você obtém no seu produto de chegada, né? Ela corresponde a um processo que seria formalmente, né, desrotatório. Aí você tem um anel de 5 com 2 olefinas com geometria Z cada uma, tudo bem? E aí isso é permitido. Então isso seria uma exceção às nossas regras de seleção, dada por essa tensão de anel, né? Uma geometria E para uma olefina não é tolerada, né, em anéis pequenos. Tudo bem? O benzeno de Dewar, né, ele é um outro exemplo interessante. Você tem aqui um ciclobuteno fusionado a outro ciclobuteno, né? E de novo, né, é diferente, mas é quase o mesmo exemplo que o anterior, né? Você tem aqui 4 elétrons, né, que estariam envolvidos na abertura térmica desse anel, e aí o processo deveria ser conrotatório, só que se ele fosse conrotatório, ele implicaria a formação, né, a criação de uma ligação dupla E. Um anel de 6, tá, também é muito tensionado, você não consegue comportar uma geometria E num anel de 6 membros. Então, acaba o benzeno de Dewar, né, que é essa molécula aqui, né, que é esses ciclobutenos fusionados, né, eles acabam abrindo, na verdade, né, formalmente, né, por um processo desrotatório, para aí você ter o benzeno normal, né, o nosso ciclo hexatrieno, tudo bem? Todos com geometria Z. Tá? Então, são exceções, né, mas que podem ser facilmente compreendidas justamente por essa impossibilidade do sistema de comportar a tensão do anel, né, associada a uma geometria E de uma olefina. Tudo bem? Mas do contrário, vocês podem sempre esperar, né, a geometria das olefinas associadas de fato com as regras de seleção. Só, por favor, fiquem ligados para ver se os sistemas não vão ser altos em energias ou altamente tensionados, né, ou altos em energias de maneira geral. Tá bom? É só um comentário aqui. Então, toda regra tem as suas exceções. Talvez isso aqui vocês possam tentar isso como uma nota de rodapé, né? O que acaba sendo, né? Mas tem as suas exceções. Tudo bem? Então, só para vocês terem isso em mente. Ok, vamos fazer agora uns comentários, né? Com relação ao que a gente falou anteriormente, né? Ah, e aí isso vai introduzir a gente, né? O tema dos próximos slides, né? Que é a seletividade de torque, né? Com uma única palavra, torcoseletividade. Tá? Quando a gente apresentou as regras de seleção, né? A gente viu que pode ser conrotatório e aí as ligações giram para o mesmo lado. Ou pode ser desrotatório e elas giram para o lado contrário. Mas a gente viu que muitas vezes, na verdade, a maior parte do tempo, né, a gente pode ter uma certa ambiguidade. Né? Quando a gente fala que gira para o mesmo lado, ambas as ligações podem girar para a direita ou ambas as ligações podem girar para a esquerda. Quando a gente fala que gira para lados contrários, né, podem girar para dentro ou podem girar para fora. Então, essa seletividade de ter um sentido que é preponderante em relação ao outro, isso não é previsto em princípio, né, pelas regras de seleção. Tá? Não é previsto, né, pelas regras de Goodwin Hoffman. Tudo bem? Então, esse processo ele precisou ser estudado mais a fundo, né? E é importante a gente entender qual é, vamos dizer, a preferência do sistema de girar tudo para a direita ou tudo para a esquerda, ou para dentro ou para fora, né? Porque dependendo dos substituintes que você tem no seu polieno, você pode ter uma mistura de compostos, né? Ou os substituintes no seu ciclo, né, que vai abrir, ou no seu polieno que vai fechar, você pode ter uma mistura de compostos, né? Se eles girarem para lados diferentes. Tudo bem?
Então, a obtenção de um frente ao outro, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? A obtenção de um produto face a outro, ou uma abertura face a outra, né? Ela é regida por fatores principalmente orbitalares, tá? Que vão responder de maneira mais importante do que os fatores estéricos. Tudo bem? E, bom, esse estudo ele foi introduzido, foi realizado pela primeira vez pelo Kendall Hawk, né, lá nos Estados Unidos, né? E aí ele mostra que existe uma preponderância da direção de rotação, tá? Em um sentido face a outro, né? E conduz finalmente a preponderância de um isômero face a outro, né? Dependendo justamente dessas considerações da natureza dos substituintes no seu polieno. Tudo bem? E a essa preferência, né, ele mesmo nomeou, né, como torcoseletividade. É isso que a gente vai ver a seguir. Tá certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Se a gente considerar primeiramente, por exemplo, esse ciclobuteno com essa metila apontando para cima, né, e aquecer ele, esse ciclobuteno ele vai ter uma abertura com rotatória, né, e vai produzir o butadieno correspondente com a metila apontando 100% para a parte externa, enquanto a metila apontando para a parte interna ela não é observada, né? Ou seja, é como se a ligação ela estivesse girando, né, ambas para cá, né, com rotatório, ambos para o mesmo lado, né? Então ambas estão girando aqui para baixo e não fazendo o movimento oposto apontando para cima, porque a gente tem 100% da metila apontando para o lado externo. No caso do ciclobuteno carregando um grupo aldeído, né, a abertura rotatória dele produz zero do grupo aldeído apontando para fora, mas agora a gente vai ter 100% do grupo aldeído apontando para a parte interna. Né? Então isso corresponderia a uma abertura, né, com rotatória, né, dessa maneira. Tudo bem? Isso já evidencia para vocês, né, algumas coisas, né, que realmente você não tem o mesmo produto, você girar, vamos dizer, tudo para a direita ou tudo para a esquerda, né, e aqui fica evidente, né, que efeitos estéricos, né, não são muito importantes, são muito mais efeitos eletrônicos, né, ou orbitalares. A gente esperaria que um grupo mais volumoso, como esse grupo aldeído, né, se fosse por razões estéricas, ele deveria apontar para fora também. E não é o que acontece, ele aponta para dentro, né? Então isso já é uma manifestação de que efeitos eletrônicos são importantes, né? Essa seletividade. Se a gente pegar o ciclobuteno com o grupo CF3, a gente obtém 95% com o CF3 apontando para fora e 5% com ele apontando para dentro. Se a gente pega agora um ciclobuteno com o grupo butila e um grupo X, né, onde o grupo X pode ser ou uma metila ou uma metoxila, né, tá? A gente vê assim, 30%, que é um rendimento bastante alto, né, com a terfibutila apontando para dentro. O que é surpreendente, porque uma terfibutila é um grupo enorme, né? Tá? A gente ainda assim tem 30% com ela apontando para dentro, né? E 70% com ela apontando para fora. Quando você tem um grupo mais doador ainda, né? X igual metox, né? Aí você vai ter praticamente 100%, né? Mais de 99% com a terfibutila apontando para dentro, tá? E a metoxila, né? Apontando para fora. E menos de 1% com a terfibutila apontando para fora. Então, isso já é uma outra clara evidência, né? De que efeitos eletrônicos são muito importantes, porque nesse caso a gente coloca o grupo mais volumoso apontando para o interior, né? O que é contraintuitivo. Tudo bem? Então a gente vê que, e vocês já podem se convencer, né, que efeitos eletrônicos são extremamente importantes nessa reação. Então, de maneira mais geral, né, só para, vamos dizer, deixar bem claro aqui, né, sempre que a gente tem um grupo doador de elétrons, né, e a gente vai modelizar esse grupo doador como um orbital atômico do tipo 2p com par de elétrons, né, quer dizer, cheio, tá? Ele tipicamente favorece o posicionamento do substituinte para a parte exterior, né, do polieno formado. E veja que foi isso que a gente observou, né? A metilha é um grupo doador, ela está apontando aqui para a parte exterior, né? O CF3 ele tem propriedades de grupo doador também, né? Então ele também está aqui apontando 95% ele apontando para a parte externa, né? E o metox, que é um grupo mais doador que a metila, você tem quase 100%, né, metox apontando para a parte externa, né? Como a metila com terfibutila, né, como seria o caso aqui desse exemplo mostrado aqui, né, não faz muito sentido porque eles são muito semelhantes, né? Não é uma comparação muito fácil de fazer. Mas o metoxila é um grupo bem mais doador. E ainda assim, vocês vejam que é a mesma tendência, né? É isso que guia a reação e você mantém, então, seu grupo doador para a parte externa do polieno. Tá? De maneira
antagônica, né, vamos dizer, tá? Um grupo aceptor, né, um grupo retirador de elétrons, né, a gente pode modelizar como um orbital atômico do tipo 2p vazio, tá? Ele vai favorecer o posicionamento do substituinte na parte interna, né, a parte interior do poliano formado. Tá? E a gente vê aqui no caso do grupo do aldeído, né? O aldeído, que é um grupo retirador, a gente obteve 100% dele apontando para a parte interna. Tudo bem? Bom, o CF3 aqui ele também tem algum comportamento de grupo retirador, a gente tem 5%. Tá? Mas o CF3 ele é um grupo contraintuitivo, porque a gente muitas vezes atribui o efeito retirador de elétrons por causa da elevada eletronegatividade dos flúors, né? Mas existem relatórios na literatura, vocês podem consultar se estiverem curiosos, né? Que na verdade fala que o grupo CF3 ele tem propriedades de grupo doador. Tá? E isso explica essa seletividade observada aqui, né? Os 95% do CF3 está apontando para a parte externa, manifestando mais uma vez essa propriedade doadora do grupo CF3. Então, o que é interessante é que a gente pode ranquear, né? A gente pode estabelecer uma ordem de reatividade entre os diferentes grupos retiradores, favorecendo uma abertura interna, né? Tá? E aí, nesse caso, o aldeído é o grupo que mais favorece a abertura do tipo interna, né? Vocês vejam que no exemplo anterior a gente obteve 100% com ele apontando para dentro, né? E depois um pouco menos o NO, um pouco menos o grupo cetona, né? CO-metil, depois a nitrila, o nitro e o NH3+. Tá? E aí, em seguida, né, então isso aqui seria a ordem de crescimento, né? Vamos dizer, do favorecimento para a abertura interna, né? E seguindo a mesma ordem, a gente pode imaginar, né, que aí a gente começa a abertura externa, né, onde a abertura externa ele é mais favorecida, né, se o seu substituinte for um O menos. Tá? E aí menos vai favorecer menos a abertura externa. Você tem um grupo, então, o NH2, depois o OH, um flúor, um cloro, um tiol e uma metila. A gente pode olhar, né, como se essa abertura externa fosse favorecida agora, vamos dizer, da esquerda para a direita, né? A metila é o que favorece menos a abertura externa, entre os grupos doadores aqui mencionados, né? Depois vem o SH, depois o Cl, depois o F, depois o OH, depois o NH2, depois o O-. Tudo bem? Então é uma tendência geral para vocês terem em mente. Tá? Não precisa decorar, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia, tá? Dessa reatividade. Então, vamos discutir agora justamente essa seletividade em termos de orbitais moleculares. Aí vocês vão entender por que os efeitos eletrônicos dominam, né, ou, vamos dizer, guiam essa reatividade. Então, quando você pensa aqui, por exemplo, no ciclo buteno, né, se o ciclo buteno desenhado em perspectiva, ele é mais ou menos isso. Né? Tá? Então aqui você tem a ligação dupla. A gente está olhando para essa ligação aqui. Tá? Essa ligação aqui é a ligação sigma que vai se romper. Né? E aqui você tem o seu substituinte. Né? O substituinte está aqui, que pode ser um grupo doador ou retirador. Tá? Então, quando a gente olha para essa ligação aqui e o seu substituinte, na verdade é essa ligação aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Essa ligação aqui, mostrando aqui o orbital HOMO da sua ligação sigma, né, representa essa ligação aqui do seu ciclo buteno. Tá? E aí o seu substituinte que está aqui, né, ele vai ter um orbital 2p que é cheio para um doador e vai ser vazio para um retirador. Né? Está escrito justamente aqui. Tá? O orbital do substituinte, que está aqui por esse orbital vermelho, né? Tá? Ele é um orbital 2p que vai estar cheio por causa de um grupo doador, tá? E vai estar vazio para um aceptor. Tá? Então, e aqui é a ligação sigma do ciclo buteno que vai se romper, né? Que vai se quebrar, como a gente mencionou. Na rotação externa, tá? Se a gente pensar que a gente pode ter essa quebra, né? E tem uma rotação externa envolvida, tá? A gente vai ter interação, né, do substituinte da ligação que vai se quebrar. Tudo bem? Aqui você tem um certo recobrimento orbitalar, né? Você não tem nenhuma influência no plano nodal, tá? Né? Nessa quebra que vai acontecer aqui. Tá? No caso da rotação interna, tudo bem? No caso do substituinte doador, né? No caso do substituinte doador, tá? Você vai misturar um orbital cheio de substituinte, né? No caso do doador, esse orbital 2p aqui está cheio, né? Vai ter o orbital cheio do substituinte, né? Com o cheio do aceptor, né? Porque agora eles estão interagindo aqui, né? Então você vai estar em uma interação entre o orbital cheio do substituinte e o orbital cheio do aceptor. Então aí é uma interação de dois orbitais moleculares a 4 elétrons. E essa interação ela é repulsiva, né? Tá?
Então, a rotação interna ela não é favorecida nesse caso. Tá? No caso de um substituinte aceptor, tá? Aí você vai ter, na verdade, o orbital 2p vazio, né? Aí você mistura do orbital vazio do substituinte, tá? Com o cheio do aceptor. Aí você tem uma interação entre dois orbitais moleculares, né? Com dois elétrons. E aí sim é uma interação atrativa, né? É uma interação estabilizante atrativa. Então, percebam, né, nesse caso, né, que a rotação interna ela é favorecida, né, principalmente por causa do aceptor. Tá? A rotação interna, no caso do doador, ela é repulsiva. Então aí ela não é favorecida. Também não é favorecida no caso do doador. Tudo bem? Bom, e aqui na rotação externa você não tem, você não tem, vamos dizer, grandes comentários a ser feitos, né? No caso da rotação externa. Então aqui a gente avaliou a interação do seu substituinte com a HOMO da ligação sigma. Uma outra interação que a gente precisa avaliar para essa troca de seletividade, né, é agora a interação do orbital do substituinte com a LUMO da sua ligação sigma. Tá? Novamente aqui a gente está olhando para a ligação sigma do ciclo buteno que vai se quebrar. Tudo bem? Então, de novo, né, se vocês lembrarem do desenho do slide anterior, a gente tem aqui o ciclo buteno. Aqui a gente tem o substituinte, né? E a gente está olhando para essa ligação sigma aqui. Essa ligação sigma aqui que vai se quebrar. Tudo bem? Então, no caso de uma rotação externa, a interação entre o substituinte e a ligação que vai se quebrar, ela está aqui e, vamos dizer, ela não fede nem cheira, né? Ela não, vamos dizer, não tem nenhuma contribuição mais ou menos importante. No caso da rotação interna, tá? Você não tem nenhuma interação favorável, né? Sem chance para nenhuma interação favorável entre o orbital cheio de um substituinte doador, né? E o orbital sigma estrela, porque o orbital do substituinte está próximo do nódulo do orbital sigma estrela. Tudo bem? E no caso do vazio, interagir um orbital vazio com o orbital vazio também não tem nenhuma consequência para a influência. Essa interação aqui ela não é realmente importante, ela não é uma interação preponderante, né, entre o orbital 2p do substituinte com o LUMO. Então a gente não é. Assim, essa análise aqui é só para a gente mostrar para vocês que não tem uma participação importante na reatividade do sistema. Então, na verdade, o que realmente é importante e vai ditar a seletividade, né, é a interação que a gente viu anteriormente do orbital 2p do substituinte com a HOMO na ligação sigma. Tudo bem? E aí isso explica bem a ordem de reatividade que foi apresentada para vocês. Certo? Então agora, a gente precisa só mencionar aqui, antes de terminar a aula, né, esse é o nosso último slide, são alguns aspectos dinâmicos de base. Tudo bem? Então, pela definição do estado de transição, né, o estado de transição ele é um agregado de átomos, né, situado em um máximo local, né, de energia. Tudo bem? Que está evoluindo, né, que está em plena evolução. Tá? Nesse estado de transição, algumas ligações não são totalmente rompidas e não são totalmente formadas. Né? A gente já viu que o estado de transição possui um tempo de vida muito curto. Para dar uma ordem de grandeza para vocês, é cerca de 10 elevado a menos 14 segundos. Né? E ele não pode ser identificado com nenhuma técnica de análise usual. Tudo bem? Entre os caminhos potenciais ligados aos reagentes e os produtos, a reação ela vai seguir aquela cuja energia é a menor. Tá? E o princípio de reversibilidade microscópica, né, que a gente já mencionou aqui para vocês nessa aula de hoje, né, tá? Ela é obtida diretamente da teoria do estado de transição. Né? O caminho percorrido no sentido direto vai ser o mesmo percorrido no sentido indireto. Tudo bem? Porque é o que oferece a menor barreira energética para os dois processos. Tá? Então, aí, como é que a gente pode saber se a geometria do estado de transição é mais ou menos próxima dos produtos de partida ou de chegada? E essa resposta é obtida pelo postulado de Riemann. Tá? O postulado de Riemann ele fala para a gente, né, que quanto mais próxima a energia são diferentes níveis, mais próximos estruturalmente eles são. Então, no estado de transição precoce, o estado de transição ele tem uma estrutura próxima aos reagentes. No estado de transição tardio, o estado de transição vai ter uma estrutura próxima aos produtos de chegada. Tudo bem? E aí, no caso de uma reação endotérmica, né,
que tipicamente está associado a uma elevada barreira de energia, né, uma energia de ativação, o estado de transição ele é dito tardio, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Tá? E aí, por ele ser tardio, essa geometria está próxima dos produtos de chegada. Tá? Eu acabei de enunciar isso para vocês, só estou mostrando para vocês agora por escrito. E numa reação exotérmica, tá? O estado de transição ele é dito precoce. Ele possui uma geometria, então, próxima dos produtos de partida. Tá? E isso é interessante porque permite a gente tirar uma série de conclusões. Tudo bem? Gente, então com isso a gente terminou aqui a nossa aula 5. A partir da próxima aula a gente entra nas reações de sigmatrópicas, né? Tá? E, bom, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tá? Até logo.